red flags pra se iniciar ou pra se ter no relacionamento. Vou trazer 2 vídeos interessantes pra gente falar um pouco sobre red flags em relacionamentos, um vídeo mais leve, né, pra gente bater um papo aqui e também pra gente talvez colocar alguns parâmetros na nossa própria vida, se for o caso, porque eu tenho certeza que pra muita gente é complicado criar critérios, pra muita gente é complicado praticar critérios de exclusão em relação a quem pode ou não acessar a nossa intimidade. Isso é um problema de fato, mas talvez, trocando ideia sobre isso, a gente possa ter uma elucidação sobre o assunto, tá bom? O primeiro vídeo que eu vou trazer é da Maria Petrucci, já trouxe outros vídeos dela por aqui, e esse eu achei bem legal, vamos dar uma olhadinha. Coisas que as pessoas acham normal em namoro e eu acho um absurdo. Ser uma discussão se a pessoa vai ou não em algum lugar sozinha. Cara, se isso for uma discussão, eu acho complicado, assim. Porque quando você tem uma vida, cara, o namoro, ele é parte da vida, não é a totalidade da vida, né? Eu acho que é complicado demais isso, porque é desgastante. Nossa, isso é uma coisa que pode ser muito desgastante, mas muito desgastante. Tem um quê de controle, mas mesmo se não tivesse quê de controle, nossa, é meio desgastante isso. Tipo assim, se você não confia no seu parceiro, troca de parceiro. E eu entendo essa insegurança porque eu já namorei um homem que eu ficava bastante desconfortável quando ele saía sozinho. Mas porque ele era um canalha, no fundo, e eu só não queria admitir isso. Aqui é aquele ponto, né? Terminar é sempre a melhor opção quando você percebe que tá num relacionamento com alguém que de repente não tá rolando ali uma coisa minimamente saudável. Enfim, eu acho que é loucura, não é porque eu tô namorando que eu tô morta ou numa prisão. Eu acho isso... Se funciona pra 2 pessoas, gente, eu não tô julgando. Se é uma convenção entre vocês dois, tá tudo bem. Mas eu nunca, nem com esse canalha, que eu era, tipo, muito ciumenta, porque ele me dava motivo, nem com ele era uma questão se ele ia ou não sair pra qualquer lugar sozinho. Tá maluco? Ninguém é pai, mãe de ninguém. Outra coisa que me irrita é casal de longa data que finge que não existe se atrair por outras pessoas. Isso daqui eu acho que pega numa coisa que é a maneira como a gente entende que é o amor romântico, né? Que é uma exclusividade de corpo e alma. E assim, porra, gente, eu acho que o grande lance de sermos seres humanos livres, nesse sentido mais abstrato da palavra liberdade, é ter sempre a possibilidade de controlar boa parte do que acontece no corpo, né? E controlar o que acontece no corpo não é não sentir as coisas, mas é saber lidar com o que se sente. E aí, olhar pra alguém na rua e falar, pô, mulher bonita, tal, tá, ok. Outra coisa é você flertar com a mulher, sair com ela, tal. Sinto lhe dizer, mas você e seu namorado, por mais que não queiram admitir, se sentem atraídos por outras pessoas e tá tudo bem, atraídos. Vocês precisam fazer alguma coisa em relação a isso? Não, mas eu acho muito melhor jogar limpo, eu acho muito mais leal da parte do casal jogar limpo um com o outro do que ficar fingindo que isso não existe. Gente, que delírio é esse que vocês vivem? Desde que jogar limpo não seja puxar um papo sobre isso, né? Chegar assim, amor, vamos trocar uma ideia, eu quero falar quem que eu achei bonita ontem na rua pra você, tá bom? Só pra gente jogar limpo. Não, jogar limpo é você ter essa consciência, mas ao mesmo tempo saber que talvez boa parte do que a gente pode compreender como sendo ser uma pessoa autônoma, livre, que vive a vida, envolve também ter um controle em cima do seu corpo e que talvez a única maneira de fazer o compromisso funcionar é através desse controle corporal, que é inclusive a única maneira de se viver em sociedade, né? Uma boa convivência acontece com certo nível de autocontrole. Ai, mas eu não sinto, então sinto lhe dizer porque o seu parceiro sente. Outra coisa, ter uma questão contratual fechada. Não no sentido de, vamos ter um relacionamento aberto, né? Nada disso, que eu também não sou a favor disso. Eu acho que perde a graça, inclusive, perde a credibilidade da relação. Nada contra quem gosta, mas eu também não tenho essa mentalidade. Eu sou do time do BDSM. Bom demais ser monogâmico. De que relacionamento tem que ser fechado, absolutamente fechado. Eu acho que, como uma ponte, que não pode ser tão rígida, porque se for muito rígida quebra, eu acho que o relacionamento tem que ser meio como uma ponte, tem que ter uma certa flexibilidade. Você tem que poder levar para o seu parceiro questões que estão na sua mente, porque isso te aproxima dele. Ao invés de você reprimir os seus sentimentos e botar, não, isso é errado, e aí você não fala pro seu parceiro, não que você tenha que falar tudo também pra ele, mas você não compartilha as coisas com ele, isso te afasta dele. Uma abertura para uma comunicação, né? Legal.
uma abertura para que se possa bater qualquer tipo de papo sem muito tabu, mesmo que isso leve à derrocada do relacionamento, né? Porque, convenhamos, às vezes terminar algo bom é melhor do que manter até que fique ruim. Essas coisas de aliança, blá 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 blá. Acho uma grande bobeira. Adoraria ganhar uma se eu namorasse? Adoraria. Mas pelo fato de ser uma demonstração só. Mas uma coisa, digamos, institucionalizada da aliança, eu acho brega. Negócio de só vou se meu namorado for, só vou se minha namorada for. Meu Deus do céu, é um namorado ou um espírito obsessor? Isso daqui é terrível, né? Só vou se o parceiro for. Porque eu acho que aqui pega muito naquela coisa da construção da vida em conjunto que não elimina a construção da vida individual. Nós somos indivíduos. Nós somos indivíduos. Nós somos separados um do outro. A gente tem sempre a oportunidade de construir uma vida nossa, seja com desvantagens ou vantagens, facilidades ou dificuldades, a construção da nossa vida, ela vai ser individual. Por mais que ela seja inserida em inúmeras relações sociais, por mais que ela seja dependente de inúmeras outras pessoas, existe algo de individual nessa construção de uma história de vida. Talvez abdicar disso, por estar no relacionamento, seja um passo para você abdicar de ser alguém, talvez. Que eu não ia aguentar um negócio desse. Eu não sei se eu sou muito agoniada com essa questão de individualidade, mas assim, pelo amor de Deus, gente, essa coisa de ficar simbiótico, pra mim, não tem como também. Porque, inclusive, o que gera o desejo é você reconhecer aquele outro como um outro. É a diferença. O Chico diz, tem muito a ideia do matrimônio de ambos se tornarem um só. É isso, né? Essa coisa simbiótica, né? Uma introdução que acontece de um jeito que dois se tornam um metafisicamente. Meu Deus, não, nem no nível metafísico, vamos continuar sendo dois. Com certa alteridade, essa alteridade que gera a curiosidade sobre o outro. É poder ver o mundo através de outras lentes. Se for uma mesma coisa você e o seu parceiro, acaba o desejo pra mim, na minha percepção. Sempre ter que chegar num denominador comum. Gente, é claro que em algum momento você vai ter que negociar. Mas assim, em outro, você pode só fazer o que você quer fazer e o seu parceiro fazer o que ele quer fazer. E tá todo mundo bem, e tá tudo bem, e tá tudo ok. E os dois saem satisfeitos. Uma das coisas mais gostosas que eu sempre achei era a convivência em que cada um faz sua atividade, mas estão ali em conjunto. Cada um na sua atividade, mas ali ocupando o mesmo espaço, em conjunto. Porque talvez, nesse caso, a relação que há entre os dois seja justamente esse espaço da diferença. E, porra, isso acho sensacional. Eles não precisam entrar num meio termo pra fazerem algo juntos necessariamente sempre, entendeu? Essa é polêmica, mas namorar pra casar. Não acredito nisso, gente. Não entendi. Namorar é o processo que você tá conhecendo a pessoa. Esse é um intuito. Por isso que existe namoro antes do casamento, no caso. Ai, só namoro se for pra casar. Meu... Entendi. Nossa, sim. Isso é complexo também. Eu entendo que um caminho quase que natural de quando você namora há muito tempo com alguém é isso acabar se transformando num casamento. Enfim, a maneira como a nossa sociedade é organizada meio que é pra isso, né? Meio que é pra essas coisas acontecerem. Mas vocês não acham que o namoro em si só, ele é um momento que tem certa autonomia? Ele é um momento que tem um nível qualitativo que é só dele? E que ele não precisa necessariamente ter essa pressão do casamento, até porque, tecnicamente, o desejo do casamento ele deveria nascer sozinho, né? Sem uma pressão pra isso. A ideia do namorado que virou noivo e há 10 anos é noivo é uma ideia absurda. É uma clássica construção de uma imagem que você tá lidando com alguém que, sabe, talvez essa pessoa não goste tanto assim de você. Ou talvez ela não tenha os mesmos objetivos que você, né? Deus, o que vocês têm de ter que botar em tudo uma finalidade? Nunca pode ser a coisa com fim em si mesma. Deus que me livre. Coisas que as pessoas acham normal em namoro e eu acho um absurdo. E, cara, esses são alguns pontos que eu achei interessante porque eles saem um pouco do óbvio. Eu cheguei a ver alguns outros vídeos quando eu fui buscar essa pauta, que eram uns negócios, assim, muito de namoro padrão, heterotop. Eu achei que talvez não seria tão interessante de falar, talvez não fosse tão debate assim, não desse pra alongar um pouco pra gente trocar ideia. E eu peguei um outro vídeo que é sobre o momento de ficar,
quando você tá ficando que, será que eu vou namorar? Será que eu não vou? Esse momento ele pode ser um momento também de você avaliar o que tá acontecendo, né? E de perceber alguma red flag, alguma coisinha que de repente dá aquele leve incômodo, aquele pequeno incômodo, né? Aquela coisa que talvez não vá dar certo isso, talvez já não esteja dando certo, ou simplesmente talvez a gente não esteja na mesma vibe. Vamos dar uma olhadinha. Coisas que se você quer namorar com a pessoa que você tá ficando, e essa pessoa faz isso, aí você tem que ir embora, tá? A pessoa te fala o seguinte: então, vamos deixar rolar, vamos ir se conhecendo, vamos aos poucos, vamos ficar de boa. Tradução, ficar de boa, eu só quero, ó, mas só isso. Vaza! Vaza que tu tá, ó, só sendo usado. Agora, se você quiser só isso também, tá tudo certo. Esse é o esquema, né? Porque se você só quiser isso também, tá tudo top, tá tudo legal. Mas se não for esse o ponto, não tem muito o que fazer. Você nunca vai convencer alguém a fazer algo que a pessoa não quer nesse sentido que é tão íntimo. E se convencer, tá fadado ao fracasso, muito provavelmente. Então, eu acabei de sair de um relacionamento. Você realmente ainda acredita nisso? Em pleno 2023. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Na maioria dos relacionamentos mundiais, o relacionamento não acaba no dia que terminou. Ele acabou muito antes, o amor já acabou há muito antes, a pessoa já saturou, já desgastou daquela outra muito antes. Então não é porque ela ainda pensa na outra, é tudo mentira. Balai, quando ela se apaixona mesmo, ela nem lembra da outra, ela não lembra há muito tempo. Então assim, isso é desculpa, tá? Eu já usei, você já usou, todo mundo usa. É ótimo, mas já tá saturado, só vamos usar. Assim, uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que como a gente lida de um jeito muito complicado com o não, com a rejeição, com a interdição, com o limite, aplicar esse limite também é uma coisa complicada e acabam saindo essas maneiras meio indiretas de dizer o não, né? Uma dessas maneiras indiretas é que eu acabei de sair de um relacionamento, tal. Outra. Por último, mas esse aqui é mais óbvio, mas é muito importante, tá? Não pode deixar pra lá, porque depois, quando a gente tá apaixonado, a gente inventa milhares de desculpas pra continuar com a pessoa. A pessoa vai e vem, ela manda mensagem, ela fala que ela quer muito te ver, que você é especial, que você tem um cheiro incrível, que você é surreal, que tem algo diferente em você, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois de 3 dias ela some, ela não fala mais nada. Aí você fica, nossa, nunca mais essa pessoa me respondeu, ela postou um story, ela não falou, sabe? Mentira, entendeu? A pessoa aí é macaca velha sair, entendeu? E tu tá caindo, pô, vamos acordar, vamos levantar, levantou. Nossa, isso daqui é muito real, assim. Que basicamente você está sendo utilizado para um propósito que não seja talvez aquele que você gostaria e muito provavelmente está sendo seduzido ou seduzida por palavras bonitas que podem fazer você pensar uma coisa, mas que na verdade é outra coisa que tá rolando, né? Então definitivamente é uma red flag, definitivamente você está sendo simplesmente utilizado. Minha gente, eu espero que tenha ficado legal esse vídeo, me diz aí nos comentários quais são as red flags que vocês observam no dia a dia, que vocês costumam observar para interditar uma relação. Fique super à vontade nos comentários e um beijo no coração.